E com o aumento dos casos da Covid-19 em Pontes e Lacerda nos últimos dias, na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe de reportagens falou com a chefe do Departamento da Atenção Primária de Pontes e Lacerda, Natália Rúbia. Ela esclareceu vários pontos em relação às testagens e principalmente aos encaminhamentos das pessoas que testam positivos aqui no centro do Covid, na Vila Guaporé. Nós seguimos com a testagem lá no centro do Covid, conseguimos estender o horário de início às 6 horas da manhã, né? Antes ele estava sendo aberto a partir das 7. Hoje o centro do Covid está aberto de segunda a sexta, 12 horas interruptas, sem horário de almoço, né? Porque nós conseguimos contratar a equipe, os médicos que estavam faltando, então nós estendemos esse horário agora de atendimento. Ainda está com uma alta procura, né? Não diminuiu, não aumentou, ele continua em alta já como estava, né, desde algumas semanas. Gostaria só de lembrar que nós estávamos distribuindo 100 senhas. Fizemos um teste essa semana para atender livre demanda e conforme conversei com a enfermeira responsável do local, eles estão conseguindo atender essa livre demanda, né? Antes mandava muito paciente embora para casa, hoje não, eles já estão conseguindo atender melhor essa população, porque também ele está aberto num horário interrupto de 12 horas, né? E continua ainda o sistema de senha, porém a gente está conseguindo atender essa livre demanda. Eu só gostaria de lembrar que tem muita gente que chega lá com exame positivo e eles querem só ir lá pegar medicação, porque fez um teste no particular. E não é assim que funciona. Primeiro, para você pegar uma medicação, você tem que entrar na lista do SUS. Como eu vou distribuir um medicamento do SUS para um paciente particular, certo? Então, lembrando que esses pacientes que chegam lá da rede particular com o exame em mãos, ele vai passar por todo o processo, né? Vai passar pelo médico, pela avaliação, então ele vai entrar na fila como qualquer outro paciente. A diferença é só que ele não vai fazer o teste. Para as pessoas que fazem o teste lá, no caso, deu positivo, qual que é o procedimento a partir daí? Então, lá é um atendimento de síndrome gripal, né? Mas nós conhecemos popularmente como centro do Covid. Então, qualquer paciente que chegue lá com sintomas gripais, lembrando que pedimos para a população apenas procurar se tiver sintomas de gripe, com sintomas do 3º ao 7º dia, que é a orientação do teste. Né? Às vezes a pessoa pode chegar lá com 2 dias de sintomas, fazer um teste e dar negativo. Pode ser um falso negativo. Então o médico faz essa avaliação, né? Então todo paciente que chega lá, ele vai ser atendido, vai passar pela triagem e o médico vai ver a necessidade da coleta do antígeno, né? Para estar fazendo esse teste desse paciente. Mas a gente tem que lembrar que se você não está com sintomas, o meu pai teve, a minha mãe, o meu esposo, o meu filho, a orientação é não procurar, porque não significa que alguma pessoa da sua casa ou do seu trabalho está positivo que você também vai estar. A orientação é procurar o centro do Covid apenas se tiver sintomas. E a orientação seria do 3º ao 7º. Mas eu estou com sintoma, com febre já desde o início. Eu posso até ir lá, passar pela avaliação, é o médico que vai fazer essa avaliação de eu fazer o teste lá naquele momento. Às vezes não é naquele dia que ele vai pedir para fazer e vai pedir para você voltar no outro dia. A questão das crianças. As crianças, elas também podem estar fazendo o teste do Covid? Como é que está sendo isso lá? Está tendo muita procura ou não? Sim, está tendo uma criança, né? Na testagem em massa mesmo que nós tivemos na praça daquela semana, as crianças também eram atendidas, né? Crianças bebezinhas, às vezes só muda a forma da coleta. O que a gente gostaria de ressaltar? O centro do Covid, né, popularmente conhecido, é o atendimento do síndrome gripal. Os pacientes que estão com sintomas gripais, ele vai ser direcionado lá ao centro do Covid. Ele não vai ser atendido na unidade de saúde porque é um paciente que pode estar suspeita, né? Esse paciente só vai ser atendido na unidade se ele for um paciente negativo. Então, assim, se for uma síndrome gripal, ele tem que procurar o centro do Covid, porque esse paciente não será atendido nas unidades de saúde. É por isso que nós temos um lugar já específico só para atender pacientes positivos. Né? Como que eu vou receber um paciente na minha unidade de saúde, que são os PSFs, um paciente positivo, sendo que lá eu atendo pacientes negativos. Lá a gente atende crianças, né, atende as urgências e emergência, pré-natal, as gestantes. Então a orientação de gripe é procurar o centro do Covid. Mas o meu teste deu negativo, né? O médico fez a orientação certinho, então aí ele vai orientar o paciente a estar procurando a sua unidade de saúde. E eu gostaria de lembrar também, assim, como eu comentei sobre a livre demanda,
Se o paciente chega lá mais ou menos para as 4, 5 horas, né? Se tiver muito paciente ainda para ser atendido, essa livre demanda vai encerrar nesse período, porque senão eles vão ficar lá até 10 horas da noite. Então, assim, cheguei nesse período, 4, 5 horas da tarde, se tiver pouca gente ainda para ser atendido, porque nós estamos com 3 médicos lá hoje, ele será atendido. Só que se nesse período da tarde tiver muito paciente ainda aguardando, para encerrar o período das 18 horas, então essa senha não será entregue por este motivo, tá?